Atentamente ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará focalizando o tema A Música, uma dádiva divina. A música não é uma invenção moderna nem qualquer criação do homem. É uma dádiva magnífica de nosso Mestre Criador. As Escrituras Sagradas apresentam inúmeras referências enfatizando a posição de verdadeiro destaque que a música ocupa dentro da religião cristã. Dos 66 livros da Bíblia, 44 deles referem-se à música e é importante ressaltar que dela se faz menção no primeiro e último livro das Sagradas Escrituras. Há no Santo Livro 575 referências à música ou ao cântico. Somente Salomão escreveu 1005 cânticos e através da história do cristianismo é fácil verificar o importante e destacado papel da música. Os judeus tinham músicas para todas as ocasiões e as nações que deram ao mundo sua música mais sublime, quer sacra ou secular, foram, em geral, as que abraçaram os ensinos de Cristo. Onde o nome de Jesus é aceito, um novo cântico se coloca no coração de cada povo. Na história das religiões, somente duas desenvolveram a arte da música: o judaísmo e o cristianismo, fazendo da música parte integral do culto. O evangelista Mateus registrou no capítulo 26, versículo 30, que após a celebração da Páscoa, Jesus e seus discípulos entoaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente todos, ou parte dos salmos, 115 a 118, o tradicional Hallel, louvor da Páscoa. Este fato dignificou e enobreceu para sempre o lugar do cântico de hinos no culto. Os hinos despertam as emoções e relembram aos cristãos o amor de Deus por eles e seus deveres e responsabilidades para com Deus. Conta-nos uma velha história que os frades de um mosteiro na França, há muitos anos passados, esforçavam-se muito para ter uma boa música. Porém, apesar de todos os esforços e do seu grande desejo de elevar a Deus um louvor condigno, melodias harmoniosas, não conseguiam realizar o seu grande desejo. Pediu pousada em seu mosteiro certa noite um monge itinerante, e para a alegria de todos, descobriram que o monge tinha boa voz e cantava bem. O regozijo foi geral, e naquela noite ninguém cantou, para que somente o monge cantasse. E logo começaram a trabalhar, a fim de que o monge visitante ficasse sempre ali para cantar. Mas naquela noite, um anjo apareceu ao abade em sonhos e lhe perguntou: por que não houve música em sua capela esta noite? Lá no céu sempre escutamos a linda música de seu mosteiro, e hoje ficamos tristes. Está enganado, disse o abade. Geralmente a nossa música é ruim, mas esta noite tivemos conosco um frade de boa voz, e ele cantou tão bem que todos nós ficamos quietos para escutá-lo. Foi a primeira vez que tivemos boa música. O anjo respondeu com doçura: mas lá no céu não ouvimos nada. Fatos como este não estarão se repetindo nos dias atuais? Os hinos que cantamos na igreja são uma parte de nosso culto a Deus. E importa que os cantemos de todo o coração para serem ouvidos no céu. Uma voz agradável aos ouvidos humanos apenas não basta. Estará o louvor entoado alcançando os ouvidos de Deus? Está escrito que Deus está no meio dos louvores. Lucas registrou no capítulo 16 do livro de Atos fato glorioso a respeito de dois servos de Deus que, embora presos no fundo de um cárcere, cantavam hinos de louvor a Deus. Paulo e Silas, servos de Jesus Cristo, iam à oração quando depararam com uma jovem possuída do espírito de adivinhação, a qual, adivinhando,
dava grande lucro aos seus senhores. Indignado ao ver a jovem dominada por Satanás a enganar o povo, Paulo, voltando-se, disse ao espírito imundo: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aleluia! O resultado deste milagre perturbou grandemente aos feiticeiros que viviam explorando aquela pobre criatura. Diz a Bíblia que, vendo os seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Atos capítulo 16, versículos 19 a 23. Lançados no cárcere interior, uma cela escura, fria, imunda e úmida, Paulo e Silas tiveram seus pés presos no tronco e padeceram grande sofrimento, sem que pudessem sentar ou deitarem-se. Os troncos aqui descritos eram 2 tábuas unidas com braçadeiras de ferro, com orifícios de tamanho suficiente para os tornozelos. As pernas dos prisioneiros eram colocadas nos orifícios da tábua mais baixa, de forma que a tábua superior ficasse sobre elas. Às vezes, os pulsos e os tornozelos eram presos ao tronco. Paulo e Silas, que não cometeram crime algum e eram homens pacíficos, foram presos no tronco, projetado para prender os prisioneiros mais perigosos. Apesar desta deplorável situação, eles louvavam a Deus, oraram e cantaram durante esta provação, e os outros prisioneiros ouviram. Está escrito que, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. A alegria da salvação, meu caro ouvinte, é fato inexplicável. Ela suplanta qualquer sofrimento físico. Ao invés de gemidos, queixas, ameaças e blasfêmias, eles cantavam hinos de louvor a Deus, o que impressionou deveras aos demais presos que os escutavam atentamente. Aqueles prisioneiros jamais haviam visto coisa igual. Como poderiam cantar após os açoites e com as costas inteiramente feridas? Eles louvaram a Deus pelo privilégio de sofrer pela causa de Cristo. Muitos cantam de tal maneira que fazem os ouvintes cochilarem. Mas no cárcere em Filipos foi diferente. Era meia-noite, e ao invés de dormirem, os presos escutavam o som maravilhoso dos hinos que partiam não somente dos lábios, mas especialmente dos corações daqueles heróis da fé. O mundo está cheio de cantores. Cantam para ganhar dinheiro, fama, fãs, e seus cânticos nunca chegam ao trono de Deus. Entre os salvos em nosso Senhor Jesus Cristo ou deve ser diferente. Os que cantam, o fazem, ou devem fazer com o sublime objetivo de louvarem tão somente a Deus. Paulo e Silas não cantavam apenas com a boca, cantavam também com a alma. E quando a alma canta, há um resultado glorioso para quem canta e para quem ouve. O meu ouvinte já experimentou cantar com a alma? Já sentiu como é precioso louvar a Deus? Quem sabe você está enfrentando sérias dificuldades, completamente dominado pela tristeza. Lemos no Salmo 137 a respeito da tristeza dos judeus do cativeiro. Eles choravam com saudades de Sião, penduraram suas harpas nos salgueiros
e em terra estranha não podiam entoar o cântico ao Senhor. Um exilado lamenta a amargura do cativeiro. Nossa tristeza pode prejudicar a visão de um tempo em que novamente cantaremos canções alegres. Embora as composições musicais tivessem parado e as harpas penduradas nos salgueiros, através do poder restaurador de Deus, os judeus puderam cantar novamente na sua própria terra. A ideia é de que o Cântico de Sião é para culto e não para mero entretenimento. O dia da libertação chegou, e as suas bocas se encheram de riso e as línguas de cânticos, e se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. As tristezas, doenças e tribulações desaparecerão, e o meu amigo ouvinte dirá como salmista: bom é cantar louvores a Deus. Amém. Rendemos-te graça, Senhor. Glórias, honras e louvores. Tu és digno, Senhor. 10 anos de existência do coral da Assembleia de Deus, que agora entoa esse hino, o primeiro hino cantado, Celeste tem o coro. Que tua bênção seja esses cultos comemorativos. Abençoa o maestro do coral, nosso irmão Eric Gonçalves, cada integrante. Agradecemos pela vida dos que aqui passaram durante mais de 6 décadas. Que a tua bênção seja sobre os ouvintes que nos enviaram os seus e-mails, que nos sintonizam pelas emissoras de rádio. Em nome de Jesus oramos, em nome de quem agradecemos. Amém. Visite nossa página na internet www.mib.com.